Meu Brasil, bombou na net, e se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Antes de mais nada, eu peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e mande no grupo do Zap, no grupo dos amigos, no grupo do Baba, no grupo da família, da igreja, no PV de cada bolsonarista. A Polícia Federal suspeita que o ministro Flávio Dino, que está hoje no Supremo Tribunal Federal, seria um quarto alvo do plano de assassinato contra as autoridades. Esta é uma apuração dele, Jonas Maia, que você também confere no site da CNN Brasil. O codinome Juca consta do relatório da PF enviado ao Supremo, que autorizou a operação de ontem. A investigação não conseguiu elementos para precisar quem seria o alvo da ação identificado por este codinome. A suspeita é de que seria Flávio Dino pela conjuntura da época, segundo investigadores ouvidos pela CNN. Vale lembrar, Flávio Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal atualmente. Na época, fazia parte do grupo de transição do governo e era dado como certo que ocuparia o cargo que efetivamente passou a ocupar a partir de 1º de janeiro, que era o de ministro da Justiça e Segurança Pública. Naquela ocasião, na época dos fatos, Dino havia sido, enfim, como eu disse, já tinha, não só era dado como certo, como havia sido anunciado para ser o ministro da Justiça. Foi naquela primeira leva de anúncios de ministros feitos pelo então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Depois do anúncio, ele tomou frente em relação aos ataques antidemocráticos do dia 12 de dezembro em Brasília, quando a sede da Polícia Federal foi atacada por vândalos, uma delegacia da Polícia do Distrito Federal foi invadida e ônibus foram queimados no centro da capital federal. Naquele dia havia sido a Casa caiu de vez agora para o bolsonarismo. A Polícia Federal acaba de encontrar os últimos elementos necessários para provar que o Bolsonaro foi o mandante da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Aquela minuta golpista que foi encontrada e que os bolsonaristas afirmavam que tinha sido dada por um transeunte, agora foi encontrada nas últimas investigações que foram motivadas pelo evento Gado Bomba e também pela existência da organização criminosa Taliboi. O Bolsonaro tentou durante muito tempo ficar longe do golpe do 8 de janeiro, falando que ele não estava por trás, mas agora é possível provar que o Bolsonaro ele foi responsável pela organização criminosa, que depois das últimas investigações vai ser denunciada também pelo plano de matar o Alckmin, o Lula e o Alexandre de Moraes. Sim, no contexto de uma organização criminosa, planejar os crimes é crime, ao contrário do que o Eduardo Bolsonaro fez. Eu conversei com o presidente Lula hoje de manhã e ele estava absolutamente surpreso, estupefacto com a dimensão deste golpe. Não podia imaginar, inclusive, que ele poderia ser vítima fatal da ação desses agentes criminosos. Foi uma ação isolada, mas grave, de pessoas que estavam em postos de comando da República, não é? Em nível, inclusive, ministerial, se suspeita. Os suspeitos, os acusados, chegaram muito próximo de materializarem seus intentos criminosos. E a Polícia Federal está decepcionada que um dos seus participou dessa tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de organização criminosa. Os fatos são gravíssimos, absolutamente inaceitáveis e colocam em risco não apenas as instituições republicanas, mas a vida dos brasileiros, do cotidiano dos cidadãos e das cidadãs e, portanto, merecem um mais profundo repúdio. Essa tática de matar políticos ocorreu nos anos 70. Nós tivemos em 70, 72, um processo muito semelhante. E em breve período de tempo, em circunstâncias estranhas, morreram Jango, Lacerda e Juscelino Kubitschek, os três principais. Morreu Zuzu Ângel também em circunstâncias estranhas. Morreu Anísio Teixeira, que era um educador de reputação internacional em circunstâncias estranhas. E o processo foi muito similar. Quando você pega a investigação sobre a morte do Jango tomava remédios aí para problemas cardíacos e houve uma suspeita de troca de remédio. Quando você pega a morte do Lacerda, a mesma coisa. Morreu de um ataque cardíaco lá, inesperado e tudo, provavelmente troca de remédio. E se falou sobre tentativa de morte por envenenamento. No hospital, trocando remédio. Isso. Igualzinho. E não voltou aquele tipo barra pesada que atuava eliminando adversários. Com o Bolsonaro ganhou uma facilidade de atuação aí que chegou a esse nível, né?
Melhores respostas dos bolsonaristas pro plano dos militares de dar um golpe no governo Lula. Mundo da Lua, que por sinal é um excelente nome para um bolsonarista, comentou: mais uma narrativa, kkk. Beto, de óculos escuro tradicional, apenas narrativas. Marcelo Pacheco, mais uma narrativa. Gente, tem que entender que depois que ensinaram a palavra narrativa para os bolsonaristas, acabaram os crimes. Pode ter prova da Polícia Federal, da CIA, de Jesus Cristo contra o Bolsonaro, que tudo não passará de uma narrativa. E além de ser uma narrativa, o Ademalton explicou que essa operação da Polícia Federal não passa de quê? De uma cortina de fumaça. Mas aí eu fiquei na dúvida, cortina de fumaça para esconder o quê? Ainda bem que a Cris veio e me respondeu: só cortina de fumaça para tampar as M do desgoverno Lula e sua primeira-dama. É incrível como a mídia não esquece o Bolsonaro. Pois é, gente, só porque o Bolsonaro é suspeito de ter cometido vários crimes, a mídia precisa ficar falando de cada um deles. Só porque o Bolsonaro é suspeito de ter sido responsável pela morte de milhares de brasileiros na pandemia, a mídia precisa ficar lembrando disso? Não, esquece isso. Deixa só as famílias lembrarem, claro. Mas eu ainda não estava convencido. Ainda bem que veio a Laura Leão e explicou detalhadamente pra gente. Olha lá, o cara esfaqueou o Bolsonaro na frente de todos. Mais uma cortina de fumaça para encobrir os rombos nos cofres públicos e as falas da Janja. Não acredito em mais nada que venha de vocês. Laura, querida, deixa eu te falar um negócio. Seu comentário faz total sentido, hein? Não deixa ninguém dizer o contrário. Para começar, o Bolsonaro foi esfaqueado na frente de todo mundo e aí o que aconteceu? O Adélio foi preso, teve uma investigação, Bolsonaro virou presidente, teve a Polícia Federal na mão e a conclusão foi que o Adélio agiu sozinho. E o Bolsonaro aceitou essa conclusão e não recorreu dela. Mas você tá certa, Laura, essa operação foi apenas uma cortina de fumaça para encobrir os rombos nas contas públicas. Eu recebi no Zap também que o Brasil vai quebrar. E claro, para encobrir a fala da Janja, porque senão o Elon Musk podia fazer nada, ele não podia fazer nada. Para fechar, o Brothers Beer deu uma explicação excelente para a acusação de que o Bolsonaro sabia de alguma coisa. Só porque o vice dele, o braço direito, um monte de gente ao redor dele estava planejando esse golpe, o Bolsonaro sabia? Claro que não. Olha a explicação dele. E daí, minha esposa sabe fazer bolo e eu que moro com ela não sei. Essa explicação foi simplesmente sensacional. Vocês não acham? Graças a Deus já estamos livres disso, só falta prender ele.